Quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, basicamente nós estamos falando de herança da escravidão. É só observar as periferias perigosas, insalubres, das grandes metrópoles brasileiras. Quem é que mora lá? São os afrodescendentes, basicamente. Eu disse, meu bem, sou eu quem mando um cigarro atrás do outro, sentada aqui. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, Metrópolis no ar. A gente começa com a inglesa Phoebe Waller-Bridge, que é definitivamente a menina de ouro das séries. A criação dela, o seriado Fleabag, ganhou o prêmio Emmy como melhor direção e melhor série de comédia. Para completar, ela também foi eleita melhor atriz. Por isso, acaba de renovar o contrato para criar novos produtos para o serviço de streaming da Amazon. Segundo a revista Variety, vai ganhar cerca de 80 milhões de reais por ano. E Phoebe ainda tem outra série, Killing Eve, que é uma produção da BBC. Quer saber ainda mais sobre ela? Roberto Sadovski, é com você. You've done everything. And you've even... Do you want to have sex? No. Fleabag é basicamente um exército de uma mulher só. Essa mulher é a roteirista, produtora e atriz Phoebe Waller-Bridge. Fleabag meio que acompanha a história dela, né? O Fleabag era o apelido dela, alguma coisa tipo saco de pulgas. Uma mulher independente, sexualmente ativa e completamente confusa das ideias. Então, é o modo como ela se relaciona com a irmã, com o namorado, com os outros homens que passam pela vida dela, com o pai, com a madrasta. Então, é um jeito muito esperto de construir um recorte de vida. E é também uma comédia de humor negro muito ácida. O modo como a Phoebe escreve os diálogos e descreve as situações tem um humor muito afiado. Então a gente consegue enxergar muito do mundo normal, do mundo do lado de cá, com um comentário muito inteligente sobre o estado das coisas, sobre a relação de poder entre homens e mulheres, sobre a liberação sexual e sobre o que é ser uma mulher numa sociedade moderna. Why do you think your father suggested you come for counseling? Because I spent most of my adult life using sex to deflect from the screaming void inside my empty heart. O mais bacana de Fleabag é que o tempo todo ela conversa com a gente, né? Vez por outra, ela olha para a câmera, ou seja, ela olha para o público e faz um comentário no meio da ação, assim. Então os outros personagens não sabem o que ela está fazendo e existe um personagem em certo momento que percebe que ela está falando com alguém que não está lá. É uma série curtinha, foram 2 temporadas de 6 episódios, meia horinha cada. Eu demorei um pouco para conhecer Fleabag, né? Porque foi exibido em 2016 a primeira temporada na BBC. A segunda temporada fechou esse ano, em 2019. As 2 estão disponíveis pela Amazon e deu para assistir numa sentada só, assim, pá! E é meio viciante, a gente fica com vontade de não parar de ver e de acompanhar qual é a dela. I don't believe in God. É legal a gente ver um recorte de uma série moderna, escrita por uma mulher, que é feminista, mas que não é militante desse jeito. Eu explico por quê. A Phoebe agora está escrevendo, ela é co-roteirista do novo filme do James Bond, né, o Bond 25, que estreia ano que vem. E perguntaram para ela se o modo como ela vai escrever o James Bond vai mudar o personagem, que historicamente é machista, muitas vezes misógino, e ela falou: eu acho que a série pode tratar das mulheres muito melhor do que vem tratado. Ele não. James Bond tem que continuar sendo quem ele é. Então, ela está escrevendo James Bond do jeito que a gente conhece e por isso eu acho que é
uma abordagem muito diferente e muito moderna. Para conhecer um pouco mais da Phoebe Waller-Bridge, você pode assistir também Killing Eve, que também tem 2 temporadas disponíveis. Ela escreveu a série inteira, ela foi showrunner da primeira temporada, e eu acho que é importante abrir espaço para novas vozes e para vozes diversas nesse mundo que aos poucos está quebrando a fórmula. E Fleabag é sobre isso, é sobre quebrar as fórmulas e sobre carregar a gente junto nessa jornada que ela faz. You look strong. Eu adorei essa série. Tem uma coisa maravilhosa que a personagem principal, a gente não ouve o nome dela em nenhum momento na série. Roteiro tão amarradinho, você nem se dá conta. Vamos de música agora? Um grupo de 7 estudantes de teatro reunidos, né? Esse grupo reunido nas aulas de música do curso. Em comum, muitos gostos e também a tropicália. Começava aí o Abacaxepa, que acaba de lançar o primeiro álbum, chamado Caroço. Abacaxepa. A gente se inscreveu para um evento na faculdade, chamava EPA. Nas correrias de preencher formulário, a gente não sabia direito o que colocar. E aí a gente falou, vamos colocar... Éramos em 4 a princípio, e a gente colocou Quarteta do Abacaxepa. E aí isso depois deu uma filtrada e acabou virando só Abacaxepa com o passar dos primeiros trabalhos assim que a gente fez. Tanta gente que cala e consente, reclamando percebe que dói. Nesse mundo de gente que é grande, solidão já não é o pior. É MPB, completamente MPB. Não tem outro gênero para definir assim. A gente fala de amor, a gente fala de romance, de flerte, de romance não correspondido, também fala de desilusão amorosa, também fala de sentimento de que você foi calado. Porque o Brasil é tanta coisa, né, cara? É baião, é forró, é chanchada, é samba, é brega, é tudo. Tem muito ritmo musical. Então eu acho que a gente nem se dá o direito de falar, somos uma banda disso, somos uma banda daquilo. Sei por onde você vai, só sei que eu vou atrás de tu. Menina que pega, que praga, que nada, que magoa. Como nós somos em 7, cada um tem uma referência muito forte. Então o Abacaxepa, eu acho que ele tem uma originalidade no som, porque tem essas 7 influências bem diferentes, algumas se assemelham, mas bem diferentes entre si, que juntas acabam bebendo de algumas coisas mais tropicalistas, que tem esse lugar dessa mistura. Meu bem, você me dá afta na boca, ai, 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 dizendo que eu sou tua, mas tá com outra. Tem músicas, então, que é puro recorte, que é trechos de várias poesias de nós, com, eu gosto dessa melodia, daí, corta uma parte, vai para outra melodia. O teatro é bem presente também, essa coisa da performance ao vivo, então isso dá uma movimentação que eu acho bem legal, assim, bem diferente. João me disse, vem, vem, meu bem. Eu disse não, não vou, não, não vou. Cadê o isqueiro? Eu disse, meu bem, sou eu quem mando. Imagine você descobrir que na cozinha de casa está uma obra de arte que pode valer mais de 26 milhões de reais. Pois isso aconteceu na França. É uma obra do século XIII, do pintor italiano Cimabue. Era considerada perdida até que um leiloeiro foi visitar uma senhora de idade nos arredores de Paris para avaliar o que ela tinha em casa. E olha o que ele achou. Considerado um dos mestres do Renascimento, Cimabue foi um dos pioneiros, um dos primeiros artistas a buscar um estilo mais natural, quebrando a pompa das tradições medieval e bizantina. O quadro retrata Jesus Cristo em sua forma mais humana, em completo abandono, cercado de uma multidão que iria prendê-lo e levá-lo ao flagelo. É a primeira obra de Cimabue vendida no mercado. O leilão será na sexta-feira.
Mais artes visuais no Metrópolis e de graça. Quer ver algumas exposições bacanas em cartaz por aí? Então toma. Metrópolis de volta com o escritor e jornalista Laurentino Gomes, que virou um best-seller depois da publicação dos livros 1808, 1822 e 1889 sobre a história do Brasil. Agora ele acaba de lançar o primeiro volume da trilogia sobre a escravidão. Foi uma pesquisa intensa e longa, além de viagens durante 6 anos para vários países. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 3 séculos e meio. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos. O Brasil também foi a nação que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último a abolir oficialmente o cativeiro no continente americano em 1888. Pensar a escravidão é pensar os dias de hoje também, né, Laurentino? Sim, é interessante que o Joaquim Nabuco, o grande abolicionista pernambucano, antes ainda da Lei Áurea, ele dizia o seguinte: não adianta acabar com a escravidão, é preciso também enfrentar o legado da escravidão. Ou seja, integrando essa parte importantíssima e majoritária da população na sociedade brasileira como na condição de cidadã, dando terra, oportunidades de emprego. E isso o Brasil nunca fez. O primeiro volume de Escravidão remonta ao surgimento do tráfico negreiro no Novo Mundo e mostra o funcionamento desse mercado lucrativo e monstruoso. Como nos outros livros, Laurentino traduz para mais gente questões discutidas por historiadores e pesquisadores. Começou lendo mais de 200 livros. E aí depois eu botei o pé na estrada e fui fazer reportagem, porque eu sou jornalista. Então eu fui à África, às fortificações onde as pessoas escravizadas ficavam estocadas meses à espera dos navios negreiros que chegavam. Fui à Serra da Barriga, onde o Zumbi dos Palmares morreu. Visitei os engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste. Fui a terreiro de Candomblé na Bahia. Uma experiência muito emocionante, muito tocante para mim. Eu acho que isso traz um olhar mais fresco sobre a escravidão para o leitor que está lendo hoje. São 30 capítulos que não seguem exatamente uma ordem cronológica, mas vão destrinchando temas e personagens importantes para compreender o período. A primeira carga de cativos que cruza o Oceano Atlântico não é da África para o Brasil, é do Brasil para a Europa. A nau Bretoa, em 1511, de propriedade de um senhor chamado Fernando de Noronha. E eu fiquei muito surpresa quando eu li Fernando de Noronha. Ela cruza o oceano levando uma carga de pau-brasil, peles de onça pintada, papagaios e 35 indígenas que seriam leiloados em Lisboa. E aí, durante os 300 primeiros anos da colonização, até a chegada da corte, o Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos. Você começa bem ali do início explicando pra gente a escravidão na história da humanidade. Isso é importante pra gente contextualizar, né? Vou lá em Aristóteles dizendo que havia um grupo de seres humanos que era destinado a escravizar outro, que um tinha que ser submisso lá na Grécia Antiga. É verdade, você falou Aonde isso. houve escravidão, onde houve história humana, houve escravidão. E uma outra coisa curiosa, por exemplo, é que até o final do século XVII, a maioria dos escravizados no mundo eram brancos. A própria palavra escravo, slave em inglês, vem de eslavo,
Povo branco de olhos azuis que era escravizado aos milhões no leste da Europa e vendido no Mediterrâneo desde a época dos romanos. Agora, tem novidades na escravidão africana. É claro. As lavouras de cana-de-açúcar, os engenhos de produção de açúcar no Nordeste, se assemelhavam muito às fábricas que surgiriam depois na Revolução Industrial da Inglaterra no século XVIII. É um sistema proto-industrial. E a outra característica importante é a associação entre escravidão e cor da pele. Isso não existia antes. E eu diria que está aí a raiz do racismo de hoje. A ideia de que o africano, o afrodescendente, ele é inferior. Ele não merece os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, ele pode ser explorado, ele pode ser abusado pela polícia nas periferias das grandes cidades. Todos os países europeus, sem exceção, se envolveram no tráfico negreiro. E tinha banqueiro, tinha armador, tinha linha de crédito, tinha letra de câmbio para comprar fiado, tinha agentes que compravam no varejo no interior da África e depois vendiam no atacado no litoral. Com exceção dos próprios escravizados, todo mundo se beneficiava da escravidão. Os números da escravidão são assustadores. Durante 350 anos, embarcaram nos navios negreiros na costa da África para a América 12,5 milhões de pessoas. Só que para que esse número embarcasse nos navios negreiros, um historiador americano chamado Joseph Miller disse que um outro número igual teria sido capturado no interior da África e morreu ao longo do caminho. Entre esses mortos estão 1,8 milhões ou milhão de pessoas que pereceram nos navios negreiros durante a travessia do Atlântico. Se você dividir isso pelo número de dias, dá 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias ao longo de 3 séculos e meio. Os tubarões começavam a seguir os navios negreiros assim que as embarcações alcançavam a costa da Guiné, escreveu o historiador Marcus Hedger. Agora, tem um tema que você toca no livro e que você não foge a ele, que é esse tabu de pessoas negras escravizarem outras pessoas negras e venderem essas pessoas negras para os portugueses, para os espanhóis. A escravidão existiu onde houve ser humano, inclusive na África, não tem novidade alguma nisso. A África era, sim, um continente que culturalmente era marcado pela escravidão. O problema é usar hoje esse fato histórico como um argumento racista para culpar os africanos e os afrodescendentes pela própria escravidão. É também uma forma de se opor a políticas públicas destinadas a enfrentar o legado da escravidão. Por isso que eu vejo com muita preocupação nas redes sociais pessoas razoáveis, com formação universitária e tal, dizendo: eu não tenho dívida social nenhuma, não, eu sou herdeiro de colonos europeus, por que eu vou me preocupar desse assunto? Não. Você é parte de uma sociedade nacional que é um pacto que se perpetua no futuro. Se uma geração não faz o que deveria fazer, a seguinte vai ter que fazer. O segundo livro da trilogia está programado para o ano que vem. Vai da Corrida do Ouro até a chegada da família real portuguesa e toda a corte para o Brasil no início do século XIX. Uma produção com participação brasileira vai representar a Itália na disputa pelo Oscar de filme estrangeiro. É o filme O Traidor, dirigido por Marco Bellocchio e que tem Maria Fernanda Cândido entre os protagonistas. É um filme sobre Tommaso Bruschetta, um chefão da máfia italiana que foi preso no Brasil e extraditado ao país de origem. O filme é uma coprodução entre Itália, França, Alemanha e Brasil. Foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes e ainda não tem data de estreia por aqui. Vale lembrar que ainda vai passar esse filme por 2 seleções até a escolha dos 5 finalistas do Oscar, incluindo aí o concorrente brasileiro A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, de Carinha Inus. A cerimônia do Oscar será em fevereiro.
Os órfãos da série Breaking Bad, super sucesso que durou 5 temporadas entre 2008 e 2013, ganharam um presentão hoje. É porque saiu o trailer de El Camino, filme que mostra o futuro de um dos personagens principais, Jesse Pinkman. Primeiro, você conhece a história da série? Vamos lá. Jesse começa a ajudar um ex-professor de química a produzir e traficar metanfetaminas. O envolvimento dos dois com o mercado do narcotráfico fica cada vez maior, aumenta a tensão e a violência. Já em El Camino, Jesse tenta acertar as contas com o passado para seguir em frente. Produzido pela Netflix, o filme tem roteiro e direção de Vince Gilligan, criador da série, e vai estrear no dia 11 de outubro. Changed, though I look much the same. And I found grace in the black water bathe my soul. Tell my heart I told you so. You ready? Yeah. Centenas de pessoas enfrentaram chuva na cidade de Assis, na Itália, para ver o trabalho do brasileiro Sebastião Salgado, projetado na Basílica de São Francisco. As fotos são de um projeto que Salgado faz há 7 anos na Amazônia. Nos últimos anos, Sebastião Salgado viveu em meio a 12 tribos na Amazônia. Fotos dessas viagens foram projetadas em escala grande na fachada da Basílica de São Francisco. Ele disse que a destruição da floresta começou décadas atrás, que o presidente Bolsonaro não pode ser totalmente responsabilizado, mas que está acelerando o processo de devastação. E les arbres que sont en train de brûler maintenant, elles ont commencé à être tuées dès le moment que ce nouveau président du Brésil, M. Bolsonaro, est élu, et tout l'incentive qu'il a donné aux fermiers qui sont déjà en Amazonie est pour avancer dans la forêt, détruire la forêt. O evento chama atenção para as mudanças climáticas e acontece pouco antes de uma reunião de bispos católicos sobre o assunto. Il faut que dans ce synode, on ne discute pas seulement la protection de l'Amazonie, mais qu'on discute aussi la possibilité d'introduire en Amazonie un autre modèle économique durable qui puisse protéger la forêt. E para encerrar o Metrópolis, tem mais Abacaxepa, é o grupo que a gente viu no início do programa. Amanhã, Metrópolis está de volta às 8:50. E até lá, você pode matar a nossa saudade, pode matar a saudade da gente nas nossas redes sociais. Sim, no YouTube. E também conferir mais conteúdos exclusivos. Um beijo e até amanhã. Eu sou os olhos dessa cidade.